eu queria trazer duas. Uma é uma resposta ao Eric, que tá numa discussão aqui. Deixa eu só ver se eu consigo achar a mensagem de novo, porque para variar eu fechei a aba onde estavam as mensagens. Aqui, achei. É o Alex respondendo ao Eric Cavalcante, porque tá rolando uma discussão aqui sobre religião ser ou não ser uma coisa boa, enfim. E o Alex responde ao Eric, o Eric tá argumentando que sim, ter uma religião pode ser uma coisa boa, e o Alex diz, não tem nada de positivo em viver uma alucinação coletiva, enfim. E a Andrea Menezes já tinha mandado essa mensagem aqui, que eu acho muito interessante a gente colocar. Ela diz o seguinte: é interessante falar sobre como a igreja evangélica empodera o fiel. Durante a semana tem lá o trabalho comum, mas no fim de semana na igreja ele tem um cargo de liderança. A Flávia falou agora há pouco a respeito dos grupos que existem dentro. E aí não necessariamente das igrejas evangélicas, né? Mas todas as religiões têm isso, né? Tem grupos em que você vai lá e de repente pode fazer um trabalho social. Então, para quem está com uma sensação de que os políticos não estão fazendo o suficiente, pode ir lá e de repente sentir que está fazendo alguma coisa pela comunidade, pelo próximo, pode ajudar alguém. Eles têm grupos de apoios psicológicos, né? A gente está falando de um país onde o acesso à saúde mental é precário, né? É difícil, não é todo mundo que tem condição. Aliás, pouquíssima gente tem condição de fazer uma terapia toda semana, de entender, de compreender os próprios sentimentos, de fazer um acompanhamento psicológico. E essas igrejas têm grupos de apoio para essas pessoas. Tem normalmente alguém ali que pode não ter uma formação em psicologia, mas que vai dar um apoio, que vai ouvir o que aquela pessoa tem para dizer, enfim. E aí a Andrea fala desses benefícios assim que a religião oferece para as pessoas, e aí eu tô falando independente de classe social, tá? Porque todo mundo pode se sentir sozinho ou deprimido em qualquer classe social, em qualquer situação. E como o Juliano mencionou essa experiência que ele teve aí dos 18 meses morando no Brasil real, numa comunidade que tinha um número grande de evangélicos, queria pedir para ele falar um pouco mais sobre isso, sobre esse apoio que a igreja dá em momentos em que o Estado falta, ou que a sociedade falta, como é que isso funciona e como é que isso acaba cativando as pessoas, né? Bom, primeiro, em relação à questão anterior, né? A gente, com alguma frequência, não percebe o quanto essas igrejas ocupando esse espaço, servem para muitos outros propósitos, além do propósito espiritual, né? Eu estou me referindo a essa discussão se religião é boa ou é ruim. E eu fico me perguntando em que medida que a gente precisa responder isso, né? Pode ser bom para você, não sei se a Carol gosta de fazer ginástica em academia, eu odeio, mas eu não acho que seja ruim porque ela gosta, né? E funciona para ela, e que bom que funciona para ela, eu acho que a mesma coisa vale para a religião, né? Ou seja, inclusive em momentos da vida, tem momentos da vida em que a religião pode ser muito importante, né? Dependendo inclusive de o quanto você tem ali de infraestrutura de ajuda, né? Então, respondendo aí a primeira parte, colocando a minha colherzinha aí no debate, eu acho que a religião pode ser terrível, pode ser dispensável, pode ser oportuna, pode ser um monte de coisa, e depende de você e do momento. E do momento, né? E eu acho que ficar tentando teorizar sobre isso e ter uma conclusão final enfim, é dispensável, não nos leva a um lugar mais interessante, né? Então, com relação às igrejas, eu vou citar um exemplo, assim, a igreja... A Carol sabe, né? Acho que a Flávia também, o quanto o meu processo de aproximação não foi um processo natural. Eu não cheguei lá achando aquilo bacana, eu não fui preparado para estudar religião, não estava dentro da minha pesquisa era sobre mídia, né? Agora, em determinados momentos, foi oportuno começar a abrir essas portas. Por exemplo, nenhuma mulher do bairro queria falar comigo, por conta das redes de fofoca, etc. As evangélicas falavam. Então, é uma escolha de pesquisa. Eu vou não falar com mulheres ou vou falar com essas mulheres que estão dispostas a conversar comigo? Isso me deu oportunidade para perguntar por que elas falavam comigo. O que existia ali de útil, né? Como que elas me viam? Assim, enquanto outras me viam como um homem estranho, elas me viam como professor. Então, você pode ir puxando esse fio
para entender um pouco melhor, não só, enfim, o que você está pesquisando em específico, mas a maneira como aquele grupo existia. Eu fui meio que catequizado ou evangelizado para esse tema por questões muito emocionais, sabe? A gente conviveu com isso que a documentação sociológica conhece fartamente, com esse fenômeno do final do mês, o cara volta para casa, enche a cara de cachaça por causa que tem dinheiro no bolso, e daí nós vizinhos, eu e a Thaís, que a gente nunca tinha acompanhado isso, você ouve espetáculos de espancamento, ou seja, é uma ópera, né? Começa com uma discussão, enfim, é um horror, acho que é das piores coisas que eu já experimentei, né? Então, a primeira vez que eu comecei a olhar com um jeito mais interessante e a considerar, olha, talvez alguma coisa positiva venha daí. Pensar, se o cara entra na igreja e para de beber, já é um ganho, né? Por mais que isso não resolva o problema todo da desigualdade entre gêneros no Brasil, para minha experiência de acompanhar esse tipo de violência, já significava alguma coisa mais importante. Agora, eu fui convencido, de fato, por conta da leitura e por conta da relação com o crime, né? A leitura porque, enfim, dentro do bairro tinha 3 bibliotecas públicas, as 3 bibliotecas fechadas. E tinha uma livraria. E a gente fica ouvindo aqui, isso que é provavelmente lenda urbana, que em Buenos Aires tem mais livraria do que no Brasil. Como que num bairro desse, que não tem posto policial, que não tem correio, que não tem agência bancária, tem gente que compra livro. E a Carol, obviamente, vai saber que tipo de livro eles compram Não, são Bíblias. Bíblias, na verdade. Bíblias, sabe? Existem relacionados à Bíblia e estudo teológico. Dezenas de tipos de Bíblia. Tem Bíblia para quem enxerga mal, tem Bíblia para quem não sabe ler e tem um português simplificado, tem Bíblia para quem quer ser pastor, tem Bíblia para desenhar, tem Bíblia para menina, tem Bíblia para adolescente. Tem dezenas, é uma experiência entrar numa livraria dessa e observar esse tipo de relação que o crente tem com o livro, né? Se você pensar na imagem do evangélico em geral, você olha com uma pessoa que é vestida de uma maneira mais comportada, não mostra os ombros, por exemplo. No caso dos homens, evita usar bermuda, dependendo da igreja, né? Por conta disso, evita ir à praia também. Mas é também o cara que está com um livro debaixo do braço e a gente acha que às vezes perde de vista o que isso significa. Ou seja, você tem pessoas que, no caso do meu bairro, eu acho que ele é bastante típico, tem, em geral, até o ensino fundamental incompleto, padrão, né? Porque não usa, porque não serve para arrumar emprego, porque não se vê na perspectiva de transformar isso em dinheiro. E essas pessoas dentro dessas igrejas estão todos os dias praticando isso que a gente, em geral, nos nossos círculos, assim, falando coisas inteligentes, né, fala assim, se o Brasil tivesse mais escolaridade. Mas ele está ganhando, sabe? E isso você vê traduzido de uma forma muito clara em emprego. Ou seja, o emprego que era da faxineira, do cozinheiro, do vigia, do jardineiro, se torna aquele primeiro emprego júnior dentro de um escritório administrativo, de um hotel ou de uma pousada, no caso do lugar em que eu morei, né? Então, esse foi o segundo elemento, para mim, motivador. E o principal, quando você, por exemplo, se confronta com a realidade que é a relação da polícia com o crime na periferia, e você nota, como eu eventualmente fui levado a notar, que muitos daqueles homens naquelas igrejas tem histórico de relação com crime, foram presos, etc. Assim, pensar que na igreja, ele consegue sair dessa organização criminosa, que ele não sairia de outra forma, porque seria considerado traição e seria assassinado. Ou que esse cara não vai entrar num camburão e chegar morto, né, por conta dessa prática que a gente vê, por exemplo, no documentário Ônibus 174, né? Ou seja, entrou vivo e saiu morto. E que essa pessoa está ali e foi reinserida na sociedade, tem uma rede de pessoas ali que
em muitos sentidos, policiam essa pessoa para que ela não volte a beber e se envolver, etc., por conta dessas redes enfim, de olhar quem está andando certo, quem está fazendo direito, etc. Isso, para mim, é um milagre. Ou seja, é um milagre que esse tipo de violência associada ao consumo do álcool saia da vida desse evangélico no dia 1 que ele se converte. Não posso mais beber, não posso mais fumar, não posso mais usar droga. Ótimo, nesse caso, né? Nos casos de abuso. Segundo, que o cara esteja lendo e estimulando seus filhos a ter uma vida escolar mais intensa, porque vem aquilo dali, não necessariamente o sujeito vai se tornar PhD em alguma coisa, mas vem aquilo dali como um valor positivo, né? Ótimo. E que a gente esteja tirando, de alguma forma, gente ou das prisões ou do crime organizado, incrível. Então, esses são elementos que servem para nuançar um pouco, né, e, de alguma forma, nos deixar um pouco mais, sei lá, interessados para ver o que está acontecendo ali dentro. E, embora o crime já tenha encontrado uma forma de se aproximar também desse campo, né? E, o Bruno Paes Manso que escreve... de novo, é o uso da religião pelo crime, o uso da religião pela política dá um pouco na mesa. E é o crime, né, usando a religião para instrumentalizar coisas, né?